muito bem-vindos ao Pod da BN. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E o tema de hoje é... Histórias de um plantão. Eba! Adoro! Hoje nós temos duas convidadas. Vou apresentar uma delas, que é a Graciane Pires. Quis falar o segundo nome, mas fiquei com medo de falar errado. Fala o segundo nome pra mim. Breg. Graciane Breg Pires. Ela é natural de Florianópolis, também conhecida como Manezinho e Manezinha, mas isso eu não tô chamando ela de Mané. Lá quem nasce em Florianópolis tem, né, esse Manezinho apelido. da ilha. Fisioterapeuta intensivista, mestre e doutoranda em Ciências da Reabilitação Cardiopulmonar. E mãe da Benta. Seja muito bem-vinda. Ai, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. E aqui na minha frente eu tô com a Sofia Levi. Ela é paulistana, farmacêutica clínica, tem especialização em terapia intensiva adulto, pós-graduada em farmácia clínica, experiência tanto com pacientes pediátricos como adultos. E é ela, gente, uma das minhas melhores amigas da vida. Seja muito bem-vinda, Sô. Muito obrigada pelo convite, gente. Muito bem-vinda. A gente fez aqui, né, começamos o nosso assunto, que é a história de um plantão. Não pense que a gente vai falar de assombração de hospital, não pense que a gente vai falar de plantões caóticos polêmicas, com 7 né? paradas. A gente sabe que isso Não. acontece, né? Com Mas, certeza. na verdade, o que a gente quer começar aqui falando é mais sobre a jornada, né? Para vocês duas. Mas me conta um pouquinho, Grazi, você primeiro. Como é que começou essa sua jornada de plantões no hospital ou plantões no geral? Eu acho que depois da graduação eu já fui direto para a especialização. Então, já entrei direto, na época, no Hospital do Câncer. Então, era tanto a parte ambulatorial quanto a parte de UTI. Sim, Então, o hospital sempre esteve presente, independente da área que eu fui atuar, né? sim. E desde então, primeiro ano de formada, já estava na especialização, já estava dentro do hospital e estou até hoje. E você foi conhecida como uma pessoa pé quente ou pé frio do plantão? Pé frio, né? Pé frio. Pé frio. Tamo junto, então, né? Não, tem que pôr É, meia. se não tiver uma emoção, Não tem graça. Não é um plantão legal, né? É, isso mesmo. E você, Sofia, como que você chegou na farmácia clínica, né? Pra quem não sabe, a farmácia tem vários braços. Eu acho que a farmácia clínica é uma das que a gente menos conhece hoje em dia, né? Falando assim, questão profissional. Como que você chegou? Como que começou esse interesse pela farmácia clínica? Então, vamos aproveitar então um pouquinho antes para a gente entender o que é a farmácia clínica, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, até dentro das instituições mesmo a gente ainda tem uma dificuldade de que as pessoas realmente reconheçam qual que é o papel do farmacêutico clínico. E isso vem um pouco da nossa história. Então, a história da farmácia, ela começa muito atrelada às boticas. Então, aquele momento em que a pessoa vinha com uma queixa e o próprio farmacêutico ali nas boticas, ele preparava o medicamento e ele entregava para a pessoa. E isso eu estou falando no começo do século XX. A partir de Primeira para a Segunda Guerra Mundial, né, com o advento das guerras, as indústrias farmacêuticas elas cresceram muito, que é onde a gente mais entende como o papel do farmacêutico, né? A indústria farmacêutica é mais fácil da gente entender. E aí a gente teve uma migração do farmacêutico desse cuidado ao paciente para esse ambiente mais industrial. E perdeu muito essa relação com o paciente. A partir de mais ou menos 1960, que o farmacêutico começa, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a voltar para esse ambiente de UTI, principalmente, no primeiro momento. Hoje a gente está presente na instituição inteira, normalmente. Mas aí, nesse momento que a gente começou a voltar. Então, hoje, a farmácia, dentro de uma instituição, um farmacêutico formado, ele pode trabalhar em drogaria, ele pode trabalhar com pesquisa clínica, ele pode trabalhar com alimentos, ele pode trabalhar em diversas áreas. Não fica só restrito ao hospital ou à drogaria, que é o que a maioria das pessoas entende. E dentro da instituição dos hospitais, das clínicas, a gente tem também diversas funções. Então, como farmacêutico mesmo, a gente tem tantos farmacêuticos, normalmente, que a gente caracteriza como são daqueles que pode ser logística, operacional ou administrativo, aí depende um pouco de cada instituição, como que cada instituição trata, que é quem garante o fluxo do medicamento e que o medicamento chegue para o paciente. Poder falar isso é porque eu acho que muita gente não tem o conhecimento a respeito, Sim. né? E eu acho que o bacana desse episódio é a gente mostrar essas multiversões do farmacêutico e inspirar, às vezes, quem tá ali na graduação a ver que pode atuar em muitas outras áreas, né? Não, com certeza. A gente tem ainda, não são todos os hospitais que a gente tem esse quadro tão robusto como para atender, né, e com um papel tão forte, assim, reconhecido pela equipe multi, mas a gente tem visto isso com muito bom prognóstico, assim, a gente tem galgado cada vez mais espaço. Muito bom. O farmacêutico clínico, ele é a pessoa que cuida diretamente do paciente, ele acompanha os medicamentos, as prescrições, e eu me especializei nessa área de cuidado.
Então, eu sou farmacêutica, eu me especializei na residência em terapia intensiva adulto, foi lá que eu conheci a Andressa. E depois eu trabalhei com criança, o que me deu uma outra visão do cuidado com o paciente pediátrico, porque a pediatria é um outro mundo, então a gente tem uma especialização, o Léo conhece bastante da pediatria, é um mundo à parte, só os neném, então você aprende quanto mais você abre o seu leque, você aprende muito. Já fazem 6 anos aí que eu tô nesse mundo dos hospitais e do plantão. Não, isso que você está falando é muito legal, porque a gente pensa assim, fez farmácia, vai para farmácia. Na verdade, vai muito além de tudo isso, né? Exato. E tudo isso que está contando a formação é muito maior, né? Então, é como a Andressa falou, né? São conhecimentos que a gente não tem nem noção, né? Sim, e ainda mais que hoje a gente ainda tem uma outra área que está vindo muito forte aí, que é a radiofarmácia, que faz todo o gerenciamento dos radiofármacos dentro das instituições, que é uma área que é mais nova e que também está crescendo aí muito no mercado. E agora, então, você fica mais no ambiente hospitalar também? Sim, eu sou farmacêutica em ambiente hospitalar. E nesse ambiente que você está, conta para mim uma história que você passou, porque hoje a gente tem um monte de fisioterapeuta, de enfermeiro, de médico, de todas as áreas que a gente tem no hospital que são formados de verdade. A gente tem as pessoas fora do hospital que são formadas de Grey's Anatomy, né? Formação Grey's Com Anatomy. certeza. Como é que é um plantão assim seu que te marcou nesse período que você está no hospital? Eu acho que os principais plantões que me marcam é quando a gente realmente consegue fazer uma troca muito legal com o paciente, assim, quando você vê realmente que as coisas... teve um plantão que eu peguei uma paciente que era mais humilde, assim, que a gente fez toda uma orientação para ela ir para casa, para ela orientar para casa, como que ela seguiria esse tratamento, quais são os cuidados. E aí, quando eu terminei de orientar tudo, foi uma orientação, assim, que demorou meia hora, 40 minutos. Então, tipo, dentro de um plantão é muito tempo, assim, se a gente for pensar. E aí ela virou para mim e falou assim, eu posso te dar um abraço? Pra te agradecer. Que legal, Aí a acompanhante, eu também queria te dar. E aí você fica tipo, você faz tudo valeu a pena, assim, todo o trabalho, todo o cansaço. Você fala, tá tudo certo. Secando as lágrimas. Ah, meu Deus. Pisciniano total. Mas, Opa, não falo pisciniano. Que são dois Deus, aqui. Mas você sabe que uma coincidência, uma das coisas que me marcou até foi com o farmacêutico, porque eu lembro que teve um período que eu tinha um paciente de ventilação mecânica em terapia intensiva, e precisava fazer inalação. Eu não esqueço disso, porque aí estava todo mundo fazendo inalação com Pulmicort, tomei Pulmicort. Aí chegou um farmacêutico e falou, galera, vocês estão fazendo nada. Inalação de corticoide, inalador pneumático, não ultrassônico. Nunca mais esqueci disso. E foi uma coisa que me marcou, porque foi um farmacêutico de um grande hospital que eu trabalhei. Eu lembro do rosto dele, não tenho ideia do nome dele, mas ele falou aquilo, putz, olha só. Mas, Léo, você sabe que esse é um dos exemplos que eu tenho e eu trago muito da equipe multi desse caso. Sim. Porque quando eu entrei na residência, eu nunca tinha entrado no UTI na minha vida. Então, assim, o meu conhecimento era muito restrito ainda para quando a gente pensa, né, em poder responder, resolver os problemas. Sim. E eu acho que isso é muito importante da troca da equipe multi. Então, quando você tem uma equipe multi boa e que trabalha bem junto e que consegue crescer junto... Eu, por exemplo, a primeira vez que vieram me fazer essa pergunta, eu virei e falei assim, tá, mas onde vocês encaixam esse negócio? Porque eu nunca tinha visto uma inalação num paciente tráqueo, num paciente entubado. Para mim, inalação você só fazia com o paciente normal aqui. Então, foi muito legal de você ver essa troca, porque todo mundo cresce junto, todo mundo aprende junto. E é o que você falou, ninguém vai saber... Isso foi o farmacêutico que passou um conhecimento, mas às vezes é um equipo que você precisa saber e que é o técnico de enfermagem que está lá, que instala todo dia e ele que vai saber te explicar. É isso mesmo. E você, Grazi, a gente quer saber qual que é a história de um plantão aí que te marcou? Cara, tiveram tantos, né? Porque são 12 anos de hospital, né? 12 anos de formado, 12 anos de hospital. Bom, na pandemia tiveram vários, assim, né? Nossa, pandemia. Vários marcantes, assim. Mas acho que um da pandemia que teve desfecho positivo, né, que acho que vale ressaltar, foi de uma gestante que ficou internada com a gente numa unidade. Ela estava, acho que, de 7 meses, algo do tipo. E ela, Covid, né, no primeiro ano de Covid, então aquele caos total, aquela insegurança dos profissionais, né, de saber de fato o que fazer, se vai se contaminar, como se paramentar, enfim. Ela não tolerava o BiPAP. Né? Então, a máscara de pressão positiva, ela não tolerava. E aí eu lembro que eu fiquei com ela no quarto, falei, vamos fazer o seguinte, vamos anotar o nome da sua filha, né? É uma menina,
na lousa. E toda vez que você olhar para esse nome, você vai ter certeza que você vai sair daqui e vocês vão ter um desfecho maravilhoso juntas depois. Olha, eu faço laser no braço, mas deu pra Ai, arrepiar. Ó, aqui, ó. E aí, eu coloquei o nome da menina lá, fiz um coração, enfim, e falei, vamos pôr o BIPAP. Você vai conseguir usar esse BIPAP olhando esse nome. E ela usou a noite toda. Primeira hora eu fiquei junto com ela ali, mas ela usou. E, enfim, ela, graças a Deus, ela saiu super bem. Ficou por um triz para ser entubada, mas não foi. Foi de alta para semi. Meses depois, acho que 4 meses depois, ainda no caos do Covid, eu cheguei pro plantão noturno, trabalho à noite. E aí, a enfermeira sênior falou assim, Grazi, trouxeram um presente para você. Aí, tá bom. Peguei, né, tipo, ok. Abri. Era uma necessaire e tinha um nome. Falei, gente, mas não é minha, esse nome não é meu. Não sou eu, né? Aí, tipo, putz, será que abro? Não abro, porque tava numa embalagem transparente. Falei, vou abrir, né? Abri, aí tinha uma carta dentro. Aí falava, Grazi, não sei se você vai lembrar de mim, eu sou a paciente X, mãe da neném X. Eu queria te agradecer por tudo. A bebê nasceu super bem, essa aqui é a lembrancinha do bem nascido dela, assim, Sim. né? E isso acho que foi, assim, uma das experiências mais bonitas dentro do Covid, né? Sim, sim. Assim, de positividade, sabe? De falar assim, puxa, Vai a dar gente certo. está aqui para ajudar. Sim. E o nosso trabalho vai muito além de só pôr um BIPAP, sabe? É claro. E vai muito além só da fisioterapia. Vai muito mais além do que isso. Vai a parte emocional junto, vai a sua empatia, vai a sua compaixão, vai o seu medo também, Sim. né, com o paciente, porque se ela fosse sedada, se ela fosse entubada, ela tem que fazer uma cesárea, esse bebê ia nascer prematuro. Então, assim, é uma sequência de coisas que você começa a pensar em um tempo muito curto, porque Sim, ali você está para raciocinar rápido, Sim. né? Então, você começa a relembrar histórias assim, é bem emocionante. E tem uma muito engraçada que foi no começo, quando eu comecei a trabalhar em hospital. Eu já tô rindo. Eu tô rindo antes de saber, porque Cara, é elas são bizarro. muito boas. Isso é engraçado. Quando eu fiz a especialização, foi dentro de um grande hospital. E que era dividido, né, em setores. Então, você passava em todos os setores do hospital. Pediatria adulto, pediatria, UTI adulto, UTI pediátrica, ambulatório e clínica médica, né? E nessa época eu comecei logo no ambulatório, então estava mais sossegado, porque já era o que eu já meio que fazia na faculdade. Sim, Né? Você já sai da conhecia. faculdade, você sai totalmente cru. Você acha que sabe Sim. tudo, você não sabe nada. A Exato. gente tem falado muito A isso gente nos falou bem episódios. isso em um A gente não Nossa. sabe nada. A gente tá tipo... A gente tem o básico do básico, né? Enfim, aí a sequência era, você passa pelo ambulatório, aí você tem uma lista das pacientes com câncer de mama que estão internadas, já fizeram a cirurgia, que você vai até o quarto das orientações para essa paciente depois passar no ambulatório para fazer o acompanhamento da reabilitação. E eu achei que né? Tava assim, arrasando, porque, oncologia, sempre gostei desde a faculdade, já fazia projetos de extensão, de iniciação científica na área, já participava do hospital do CEPOM, que é o Centro de Oncologia de Floripa. Não, já tava assim, nem pra que eu vou fazer Tiro de letra. Não. Enfim, aí cheguei lá com a minha supervisora do estágio, e aí ela falou, vamos entrar no quarto da paciente para orientar, tá bem. Cheguei lá, a paciente, né, com aquele puta curativo, uma mastectomia total, assim, com aquele dreno, aquele sangue, a paciente, tipo, pós-operatório, com dor, enfim, ali se adequando ainda àquele momento. E aí, eu lembro que a supervisora puxou, assim, o avental da paciente para ver, né? Cara, quando eu vi aquele sangue, aquele negócio todo ali, eu falei... Putz, eu tô passando mal. Na minha cabecinha, eu vou desmaiar aqui. Será que tem uma poltrona pra sentar? E eu sei que eu fui saindo. Fechei a porta do quarto e fiquei lá no corredor tomando ar Sofrendo. e tal. Sofrendo. Imagina, primeiro uma vergonha, né? É porque lógico, com a tua supervisora ali, você imagina... E já no fica... paciente, né? Segundo paciente. Terceiro, que fraca, né? Tá no hospital, não consegue ver sangue. Mas hoje está meio resolvido, assim. Ô, Léo, eu vou Grazi. fazer um gancho aqui, porque assim, eu sei que você é o recordista de mico em plantão, né? Não, mas assim... História engraçada. Olha, não, mas eu vou até tomar cuidado pra contar uma história minha. Por favor, né? A maioria das pessoas já trabalharam comigo, sabe? Um monte. Desde pode- problema gastrointestinais, Você passa um vários filtro problemas. e vai. Deixa eu pensar aqui. Olha, eu vou contar uma que foi muito boa, que eu lembro até hoje, porque foi super divertida, na verdade. Eu lembro que eu no período, trabalhava num grande hospital, né? E tinha uma paciente que a gente costuma chamar, quando é uma paciente um pouco mais queixosa, chamamos de gerenciamento, né?
E era para eu atender. Cheguei para atender, eles estavam dançando no quarto, em cima de uma paciente. Aí eu cheguei assim, sério, tudo bem, sou Leonardo, fisioterapeuta, vim aqui para fazer o atendimento. Ah, tá bom. Comecei a preparar o material, falou assim, mas a gente tá dançando. Eu, quer que eu volte em outro momento? Ela começou a chorar e falou para mim, você não vai dançar? Aí eu, não, tá tudo bem. Eu danço, não se preocupa. A gente dança, estamos aqui para isso. Eu queria pesquisar um pouco de que raio de dança era aquela, porque jogava o braço pro lado, pro outro, e jogava o cabelo, e eu, opa, vamos lá, e bate palma. Você entrou na dança. Não, e aí vem o pior, né? Alguém abriu a porta, era o enfermeiro, eu queria muito lembrar o nome dele, a gente chamava ele de Índio. E ele abriu a porta, viu a cena, olhou pra mim e começou a fechar. Eu, volta aqui, vem aqui agora, vamos dançar. Eu não vou dançar sozinho, não. A gente dançou mesmo. Aí ficou os dois aqui assim, batendo palma, dançando. Até que ela se acalmou e eu atendi a paciente, vê se pode. É bem tipo início de cenário, pois né? É difícil pra dançarina. Mas assim, história de plantão, né, pelo amor de Deus, né? Eu tenho desde problemas gastrointestinais, né? De chegar no plantão mal, até de vozes sinistras, né? Que no meio do corredor falam. Nossa, tem uma muito boa. Eu lembro que eu tava andando no corredor. Essas outras a gente só vai colocar na rede vizinha. Rede vizinha. Rede aqui vizinha. Não dá. Mas tem umas meio pesadas aí, espirituais, eu diria. Mas, ô Léo e Grazi, vocês sabem que eu desmaiei, literalmente. A Grazi foi quase. Eu desmaiei no meio da UTI. Com um mês de residência. Aí, então, tá vendo? Não sou só eu, obrigada. Quando o residente vira o paciente, né? Eu só não fui de cara mesmo, porque eu percebi que eu tava passando mal e fui escorregando na parede. Quando eu desmaiei, eu já tava... Com elegância. Com elegância. Exatamente, eu já fui com elegância. Nossa, a gente poderia fazer toda a temporada um podcast História de Plantão, porque esse rende até, ó... Nossa, ia render demais, assim, confusões, coisas engraçadas. Coisas que caem na roupa, né, Andrés? Nossa, nem me fala, gente. Uma vez eu tomei um banho, vocês podem imaginar como, né? De que foi, né? De que foi. Vocês podem eu também imaginar. tomei um banho desse, só que só no pé. Pode ter noção. Foi aquelas experiências, assim, maravilhosas, né? Pra condecorar a formação. Vem pra vida. Não tem jeito. Essa daí foi uma das melhores da residência, sem Eu acho dúvida. que quando a gente é residente, a gente passa por umas experiências mais engraçadas, né? Porque a gente tá aprendendo, tudo é novo, começo. É igual quando a Grazi falou, né? Você sai, assim, da faculdade, nossa, eu vou arrasar. E aí você começa com as experiências e você fala, meu Deus, onde será que eu tô pisando, você né? é aquele mosquitinho lá daquela sujeirinha que o cavalo faz, sabe? Tipo, é aquilo lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Grazi, você sabe que a gente queria muito falar? Quando a gente abriu a caixinha, assim, dos temas que as pessoas mais queriam saber, né, na Biene, muita gente falou, leva a Grazi e fala pra ela falar sobre paliativos, né? Então, assim, a gente sabe que no nosso meio você é uma referência em paliativos, a gente gosta de ver suas aulas, mas a gente queria saber, dentro, assim, da história de um plantão, como que você chegou nessa área ou como que você conheceu, porque a gente sabe que até hoje é uma área que a gente ainda, né, tem muito a explorar, muito a conhecer. Como que foi essa aproximação com paliativos? Assim, cuidados paliativos engatinha no Brasil ainda, né? A gente tem pessoas percussoras da área que trazem uma atenção maior para cuidados paliativos dentro do Brasil. E, na verdade, os cuidados paliativos, eu acabei entendendo mais o que era quando eu comecei a trabalhar diretamente com oncologia, né? Mas lembrar que o cuidados paliativos não é só para paciente oncológico, né? Cabe para qualquer paciente que tem uma doença incurável, tá? Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas falam que está muito relacionado só à oncologia, né? Mas não tá. Apesar de ser uma área, a onco, que você acaba tendo um pouco mais de contato com pacientes em cuidados paliativos mesmo, né? Mas, enfim, então foi dentro da especialização, eu já comecei a puxar um pouco a antena para essa área, porque a maioria das pessoas acha que cuidados paliativos é uma sentença de morte, né? De fato, não, está condenado já. Não, cuidados paliativos já era. Porque a gente tem a visão, talvez, mais intra-hospitalar. Quando aquele paciente vai para o hospital, mais debilitado, que realmente, dali para diante, ele vai evoluir para fim de vida, né? Sim. Só que a gente sabe que tem pacientes em cuidados paliativos que vivem 10 anos, 15 anos, cuidando dos sintomas em casa e tudo bem. Existe muito equívoco ainda de conceito com os paliativos, né, Isso, Grazi? exatamente. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é exatamente para saber classificar esse nosso paciente de uma forma mais ampla, sabe? Mas, assim, o cuidados paliativos veio, de fato, quando eu comecei a trabalhar com oncologia, que eu vi o quanto era importante a gente tratar os sintomas daquele paciente para ele não sofrer e ter uma melhor qualidade de vida, que essa é a nossa função, né? Então, o que o físio, né? Vou falar assim, ainda mais na nossa área, né? O que o físio faz? Ele tenta devolver para aquele paciente autonomia,
né? Controle de sintomas e qualidade de vida. Sim. E eu sei Então- que a Sofia, ela gosta bastante dessa área também. Então, a gente até queria fazer esse gancho de assunto, porque muita gente também não sabe como a farmácia pode atuar nesses pacientes, né, Sofia? Não, eu acho que eu concordo com a Grazi. Acho que a gente tem uma visão muito equivocada. Então, as pessoas já não entendem que, às vezes, um paciente... A Grazi até me corrija, mas assim, a gente sabe que qualquer doença que pode levar ao paciente a ter risco de vida, ele pode... É um cuidado paliativo. Um paciente com diabetes, com hipertensão, a gente pode considerar. E aí, na farmácia, a gente pensa muito nesse controle dos sintomas, então, da gente dar qualidade de vida, da gente deixar esse paciente mais funcional, para ele atender as expectativas dele. Então, assim, o que a gente pode fazer para que a gente melhore a qualidade dele, utilizando os medicamentos que a gente tem como recurso. Então, não necessariamente são os medicamentos que a gente quer dar, mas o que faz sentido a gente dar e o que o paciente quer, que vai ser bom para o paciente naquele momento, né? Entender o que é esse bom, o que gera valor para esse paciente naquele momento. E tem livros tão bacanas no mercado, né, disponíveis sobre cuidados paliativos, falando de conceito, falando de histórias, videoaulas, palestras, né? Eu acho que quem se interessar pode olhar, até procurar na internet lá, cuidados paliativos, equipe multidisciplinar, porque eu acho que tem um material muito rico, né? Sim. Pra gente explorar ainda. Eu acho que é um tema que a gente não fala muito, mas que seria muito bacana a gente trazer. Léo, um tema para um podcast inteiro, né? Eu acho que sim, viu? Porque é bem tabu, né? Exato. Porque quando a gente fala em cuidados Polêmico, paliativos, vem né? associado morte. Exato, Isso é fato. exato. E quando a gente fala em morte, culturalmente, a gente não está acostumado a conversar sobre isso. Não. Vocês não conversam nas suas famílias sobre isso. É muito difícil. A gente sentar e falar, vamos hoje falar sobre, quando eu morrer eu quero que seja assim. A gente não fala, porque as pessoas falam, credo, a primeira coisa que vira essa boca pra lá. E quando Interpreta fala, mal, exatamente, quando fala se assusta. Então, porque eu quando já tive essa cuidados conversa. paliativos desde introduzir o assunto, desde vira essa boca pra lá até falar, puxa, eu quero morrer com qualidade. Sim, é isso Eu não mesmo. quero morrer entubada. Sim. Entendeu? Então, assim, abrange muita coisa. E vem muito da cultura que a gente tem, diferente dos Estados Unidos, da Suíça, que a gente tem morte assistida, suicídio assistido, e, enfim, outras coisas. Mas acho que o importante é a gente entender que o paciente ele é único, que a gente deve controlar os sintomas dele e que cuidados paliativos não é sentença de morte. Sim. Né? E Que a gente é tem multiprofissional, né? que exatamente é multiprofissional como qualquer outro paciente, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que ele precisa de todas as áreas. Ele não é que ele tá só com dor e a gente vai tacar morfina nele e vai ficar constipado, sabendo que a gente poderia, de repente, dar uma droga um pouquinho menor. Exato. Né? E de efeitos colaterais menores. Então, a farmácia, tá junto. A nutrição, isso que eu ia falar. a fono, a físio, a equipe médica, a enfermagem. Isso a gente está falando dentro da área hospitalar, mas também em domicílio. Sim, sim. Né? Quantos pacientes têm cuidados paliativos, são cuidados em casa? E às vezes se Né? torna um tabu tão grande que a família esconde esse paciente em casa, né? Sem, às vezes, a informação correta, sem uma equipe bacana para acompanha. estar ali orientando. E a gente acaba dando um fim de vida que não seria o que o paciente às vezes gostaria. E que às vezes não é um fim de vida imediato, né, Grazi? Também tem isso. Às vezes é um Exatamente. percurso, toda uma trajetória que ele ainda vai percorrer sem o devido cuidado, né? Às vezes a gente vê esse paciente que tá em cuidados paliativos em casa, né? E ele tá ali em cuidados paliativos, tá tratando os sintomas dele. Às vezes tá fazendo quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, né? Ou tá tratando a dor que ele tem por um osteosarcoma, ou enfim, com morfina em casa. E às vezes esse paciente, sei lá, pode evoluir com uma pneumonia, vai pro hospital. Isso que ele foi pro hospital, as pessoas acham, foi pro hospital, tá com a pneumonia, tá piorando, vamos sedar. Às vezes a gente tem que dar chance para esse paciente se recuperar da pneumonia, porque é algo agudo. Sim. Nem sempre esse paciente tem que ser sedado, a não ser Por que ele isso- venha piorando progressivamente, aí sim, né? A gente não consegue tirar ele desse quadro agudo e aí ele vai vir para a falecer, vir para fim de vida. Sim. Mas ao contrário disso, a gente trata essa parte aguda dele e segue o barco, entendeu? Nem sempre essa sentença. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente isso, é entender o cenário do nosso doente. Ele é um paciente paliativo, mas ele não tá para morrer. E ficou perceptível que daria realmente pra fazer um episódio inteirinho só de Com paliativos, certeza, né? só Me chamem. Um tema aí pra segunda temporada da BN.